noite a você que assiste o Pode Mais com Marlon Vivas. É uma grande satisfação conversar com você hoje aqui nessa noite. Mas você está se perguntando, o podcast está um pouco diferente. Geralmente é o Marlon que faz a apresentação. Pois é, hoje nós estamos tratando de uma maneira muito especial. Nós temos 3 pessoas conosco aqui. 3 pessoas que são sensacionais naquilo que elas se proporcionaram, naquilo que elas se propuseram a fazer. São 3 pais e mães apaixonados pelos seus filhos, que colocam a causa do autismo num lugar muito alto. Quem está do lado de lá é Marlon. Hoje o Marlon é o convidado do podcast, o convidado do Pode Mais com Marlon Vivas. E eu estou aqui, ajudando o meu amigo, o meu parceiro, a também ter a oportunidade de falar do assunto tão importante do lado de lá, numa prisma diferente. Nós temos também hoje conosco a Caroline, esposa de Marlon, e nós temos também a Ariana. Boa noite. Uma mulher atuante no município, também na causa autista. E eu vou ler aqui, resumidamente, a história de vida de cada um dos 3. Primeiro eu vou ler da Ariana, uma pessoa que veio de uma família muito pobre, enfrentou problemas de saúde, mas não desistiu dos seus maiores sonhos, que com muita determinação alcançou cada objetivo traçado na vida. Professora concursada do município de Guapimirim, escritora, publicou o livro As Aventuras do Príncipe Nicholas. Está aqui, ó. Não tive a oportunidade de ler ainda, mas com certeza eu vou ler. Eu li um trechinho aqui no final, um trechinho apaixonante, um trechinho que, apesar de bem curtinho, o trecho que eu li, eu vou ler para você aqui rapidinho. Amanheceu, o céu estava nublado. O reino havia sido tomado por um intenso nevoeiro, anúncio de um dia triste. Nico Alegre acordou como todos os dias, feliz e espalhando sua alegria por todo o castelo. Esse aqui é um trechinho só do livro da Ariana, Príncipe Nicholas. Pós-graduada em formação de leitores, teologia, psicanálise, graduada pela UERJ em letras, português, literaturas. Fez curso de fotografia e também atua como fotógrafa e também psicanalista. É um currículo vasto, um currículo bem grande. Muito legal. Estamos também com a Caroline. A Caroline tem 39 anos, é esposa de Marlon, mãe, e nos últimos 10 anos se dedica à maternidade. Não atua nas áreas de formação, enfermagem e prótese dentária. E atualmente é graduada em terapias integrativas e complementares. Está fazendo especialização para atuar na área terapêutica de neurodiversidade como voluntária, em especial ao TEA, o transtorno do espectro autista. Nós estamos também com o Marlon. Marlon, vocês já conhecem, ele é uma pessoa que está de frente aqui do podcast, uma pessoa que é muito dinâmica, uma pessoa que trata com muita paixão daquilo que ele fala e acredita naquilo que ele fala. Então, mesmo assim, não dispensa apresentações. Vamos apresentá-lo. O Marlon é nascido e criado no município de Guapimirim, casado com a Caroline, pai da Isabelle, publicitário, cursando gestão pública, tendo passagens pela administração pública como vereador, secretário de obras, turismo, esportes e lazer, cultura também. E hoje atua como assessor especial do gabinete do prefeito do município de Tanguá, prefeito Rodrigo Medeiros, nosso amigo. Um grande abraço, meu amigo prefeito Rodrigo Medeiros. Tenho certeza que você também está assistindo aqui o podcast Pode Mais com Marlon Vivas conosco. Compartilha com seus amigos aí, irmão. Hoje é um assunto muito importante, é um assunto que ele tem sido lançado à baila no município de Guapimirim, não por conta da não relevância,
mas por conta de tudo aquilo que ele representa para nós. Quando eu digo para nós, não é só para Marlon, não é só para Caroline, não é só para Ariana, para mim também. Eu também sou pai de uma criança autista. Descobri há pouco tempo, meu filho completou agora 10 anos, no último dia 24 de junho, e eu descobri há pouco tempo, tem uns 2 anos aproximadamente, que meu filho também era autista. E com a ajuda de Marlon também, Marlon colaborou muito nesse processo, Caroline também me ajudou bastante, a mim e a minha esposa. E hoje, assim, com muita alegria no meu coração, com muita emoção, eu trato desse tema. É um tema transformador, é um tema que tem capacidade de modificar a vida de famílias. Por isso a importância. Nós estamos aqui conversando, puxando esse assunto, ressaltando o último podcast que nós tivemos. Nós comentamos, conversamos, eu assisti de perto, fiquei assim, maravilhado com o podcast, que foi com o Dr. Rafael Engel e com a doutora Luísa Engel. O podcast foi muito legal, muitas pessoas contactaram Marlon, muitas pessoas também conversaram com o Dr. Rafael e com a doutora Luísa, e a repercussão foi uma das melhores. Não podia ter sido diferente, né? Por conta da qualificação de ambos. Pessoas muito qualificadas, experientes, capacitadas, que falam também com muito, muito carinho, muito amor e paixão sobre a causa. E esse podcast ele teve uma repercussão muito, muito, muito boa. E hoje, por conta disso, como é um assunto muito vasto, eu acho que é impossível esgotar esse assunto num podcast só. Até por causa do próprio nome. É um espectro. Então ele se divide em multiformas, ele é multifacetado. E eu tenho certeza absoluta que só quem vive sabe do que a gente está falando aqui. Porque não bastaria 1, ou 2, ou 3 podcasts para a gente conseguir esgotar esse assunto. É um assunto que ele leva muito, muito, muito debate. E eu queria começar fazendo pergunta para vocês. E essa pergunta eu quero que vocês se dividem, os 3 podem responder. Uma pergunta que é chave. Como foi que vocês descobriram que os filhos de vocês eram autistas? Bom, boa noite a todos que nos assistem. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês. Vai lá, primeiro agradecer ao Hugo por ter aceitado o convite de ancorar hoje o nosso podcast, Pode Mais com Marlon Vivas. Satisfação. E assim, confesso que é possível que fique aí, hein, cara, tá muito bem aí, tá bem representando bem. Sei não, amigo. Mas se precisar de ajuda, a gente tá aí. Obrigado, você é meu parceiro, meu irmão. Então, assim, é um prazer estar aqui para a gente novamente estar falando sobre a questão do autismo e por um olhar diferente. A gente tratou do último podcast por questões técnicas que contribuíram ali para as pessoas entenderem como é o funcionamento, como é as descobertas, quais são as manifestações. Mas hoje eu acho que a gente tem um olhar um pouco diferente. O que a gente quer trazer aqui, e eu acho que muitos de vocês que nos assistem se sentirão representados, que é o sentimento de paz. Sobretudo essas 2 mães guerreiras que também têm seus filhos autistas, né? Minha esposa Carol e a Ariana, que é uma amiga que também tem sua formação na área de psicanalista, é psicóloga e psicanalista, né? E educadora também. Então, assim, é muito importante e a gente vai tentar trazer para vocês com mais profundidade possível tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E aí a pergunta que passa pela questão de como foi que nós descobrimos. Como vocês descobriram? Bom, eu vou falar pela nossa filha, né, Carol? Nossa filha, ela começou a manifestar quando tinha 1 ano e pouco, até uma fonoaudióloga, que é minha prima, minha comadre, ela, de uma maneira muito comedida, porque as pessoas, às vezes, elas ficam sem jeito de comentar que o filho do outro tem algum tipo de deficiência intelectual. E aí ela, de uma maneira muito comedida e tal, comentou com a minha mãe, aí a minha mãe comentou comigo e o meu olhar imediatamente se despertou para aquilo. Porque até ali, Hugo, eu não tinha aberto os olhos para isso, mas quando ela falou, eu comecei a realmente observar. E nessas observações, eu comecei há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, 8,5 a 9 anos atrás, a gente tinha poucas informações. E então eu busquei no Google ali e comecei a desconfiar que pudesse ser realmente autismo.
e por conta das manifestações, as manifestações que nós citamos no programa anterior, que eu não vou trazer novamente aqui porque já foi falado, mas as manifestações tinham muita semelhança com aquilo que o Google apontava e a gente começou a investigar. Ela tinha 1 ano e 6, 1 ano e 8 meses, né, Carol? Quando a gente começou a investigar, sim, mas bem antes, né, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, a gente já começou a procurar especialista, fizemos na creche e começou a fazer fono também, mas não era especialista, não era especializada, né? Então não teve muito resultado, ou nenhum resultado. Na verdade não teve muito, não teve nenhum. Mas fechamos o diagnóstico com 3 anos. Eu não sei como foi com a Ariana, né? Ali. 1 ano e meio buscando esse diagnóstico, porque um profissional passa para o outro e aí quando não tem certeza que é exame, principalmente o BERA, né, que é o exame de audição, para ter certeza, a criança ouve. Como que se não ouve, como que vai aprender a falar, né? Mas a gente tinha certeza que ela ouvia bem, porém a médica quis um exame para ter certeza que ela não tinha nenhum problema auditivo, né? A gente custou muito a fazer esse exame, é um exame que ela tinha que fazer. Sim, sedado, sedado, né? A gente tentou fazer sem sedar, fomos por 5 vezes. Foi luta, acordávamos de madrugada, deixávamos ela sem dormir a noite toda, fazíamos de tudo para ela não dormir, para fazer o exame dormindo. Porque era um exame que trazia um certo incômodo e ela, por ser autista, ela tem dificuldade sensorial. E aí a gente teve muita dificuldade. Depois de 4 ou 5 tentativas, optamos por fazer ele sedado. E aí fizemos sedado no hospital na Tijuca. Ela teve que se internar, sedar. E aí a gente conseguiu fazer o exame. Mas assim, o exame foi para trazer, foi o último exame, dentre outros que nós fizemos. Foi para trazer a confirmação. E ainda assim a médica não confirmou o diagnóstico, passou para outro profissional. Ela disse que só podia ir até ali. Eu falei sobre isso no último podcast. Foi uma frustração e então atrapalhou muito. Atrapalhou muito. A gente perdeu muito tempo, né? 1 ano e meio é muito tempo. Sobretudo nessa fase. Tendo em vista a plasticidade do cérebro, a capacidade do desenvolvimento e as habilidades chegarem nessa fase é crucial. Então foi uma fase muito preciosa perdida. Levando em consideração também, Carol, Marlon, que há 10 anos atrás não existia, não era tão difundido o assunto autismo, o assunto TEA como é hoje. Não. Hoje a gente encontra... Não se falava nas verdade. Escolas, não se nas falava escolas, nas famílias, era quase que um tabu, mídia, não é isso? Não se falava sobre isso. Era quase um tabu você falar que uma pessoa era Sim. autista, você Sim. entrar com algum tipo de informação relativo ao espectro, né? E o fato da Isabelle ter sido uma criança que se desenvolveu até 1 ano e 2 meses... Falou papai de 5 meses. Ela falou, andou, fez tudo. Tudo então dentro foi do regressivo. prazo. Foi o autismo regressivo. O que dizem então, ser o autismo regressivo. Dificultou mais ainda, porque ela foi perdendo as habilidades e a gente foi percebendo isso devagar também, porque não tinha... E foram aparecendo, né, as estereotipias, as questões e as sensoriais. dúvidas aumentam cada vez mais, porque não é um caso tão tradicional e tão normal, né? Assim... o caso regressivo. Então ela evoluiu naturalmente até 1 ano e 5 meses. Até 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. A partir daí, o desenvolvimento dela foi regredindo cada vez gradativamente. As habilidades, e até deixar de falar, e aí apareceram, né, as questões sensoriais que a gente não fazia ideia, não tinha noção do que era. Outro universo, outro mundo, né, Carol? Completamente. Então, tudo, assim, muito difícil, né? Para poder chegar a um ponto. Imagino, Carol, imagino a aflição de vocês em ver o desenvolvimento da Isabelle, e é uma grande alegria para os pais. Quem é pai, quem é mãe sabe do que a gente está falando, que é um A, um B, um C, um papai e uma mãe. Quando a gente vê o desenvolvimento do nosso filho, isso para a gente é como se fossem presentes. Não existe nada que pague isso. Sim. Hugo,
Quando a gente fechou o diagnóstico de Isabelle, eu me lembro como se fosse hoje, se ela nos assiste, um forte abraço para a doutora Maria Eduarda, foi neuropediatra aqui no município, nos atendeu aqui e depois nos atendeu no particular em Teresópolis. E foi ela que fechou o nosso diagnóstico. Eu nunca mais esqueço a frase que ela falou, ela foi muito objetiva. Depois de recebido todos os exames que faltavam, primeiramente a gente esteve com uma outra neuro que não nos deu resultado, só nos atrapalhou, fez a gente perder tempo. Mas com a doutora Maria Eduarda, a gente de imediato, de prontidão aos exames entregues, ela virou e falou assim: pai, mãe, eu não vou fazer rodeio, o filho de vocês é autista, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho o autismo lindo, porque é puro, porque é ingênuo, e assim, a gente meio que impactado com aquela informação, a gente recebeu aquilo e ela me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, e eu vivo isso, tá? Ela disse assim: diferente dos pais convencionais, quando eles recebem, quando o filho começa a falar papai, é uma emoção, mas depois deixa de ser, porque a criança fala papai normalmente. Você, toda vez que ouvir seu filho, sua filha te falar papai, te chamar de papai, vai ser uma emoção nova e diferente. E de fato eu vivo isso, porque minha filha não tem uma verbalização plena, ela não se comunica, mas não é fluida. Então assim, ela quando me chama de papai, quando ela me procura e fala papai, é sempre uma emoção nova. Eu tenho essa experiência mais do que você, que é pai de criança típica. Então, gente, olha só. Vamos prestar atenção. E isso é um chamamento, gente. Para a gente começar a valorizar os pequenos detalhes e as pequenas coisas que os nossos filhos, que são, vamos botar entre aspas, né, normais, nos oferecem. Às vezes, por conta do dia a dia, da correria, do trabalho, do estresse diário, cotidiano, que é natural e normal, a gente perde as melhores fases, os melhores presentes que a gente poderia colher dos nossos filhos. E tá aí um amigo que eu vejo, que eu convivo todos os dias e vejo o quanto ele dá importância para pequenos passos da Isabelle, aos simples gestos, pequenos passos. Vejo também Carol nessa luta, Carol uma guerreira, Carol uma mulher que eu e minha esposa, Hannah, nós admiramos muito, Caroline. Obrigada. Uma mulher muito guerreira, uma mulher que ela tem uma capacidade de resiliência gigante. Às vezes, ela pode até olhar para ela e falar: poxa, não, Carol, mas é isso mesmo. Você é uma guerreira e parabéns pela sua luta, aguerrida, sabe? E você é uma vencedora junto com o Marlon e junto com a Isabelle. Eu não tenho dúvidas que vocês conseguirão atingir o objetivo que vocês estão buscando com a Isabelle. A gente trabalha duro para isso. Ariana, Então, conta um pouquinho pra gente da sua experiência. eu sou professora, né? Então eu já tive e ainda tenho, né, alguns alunos autistas. Então, quando eu comecei a observar algumas coisas em comum das crianças da fase de idade do Nicolas, eu já fiquei meio que com o pé atrás, sabe? E aí ele tinha 4 anos, foi bem na pandemia, né? Que aí eu observei de perto que eu estava, tipo, ensinando ele as atividades escolares, então eu estava, né, bem presente, assim, no dia a dia dele. Mas antes eu já ficava assim, não, tem alguma coisa errada, porque as crianças de 4 anos, né, foi de 4 para 5 anos, né, o diagnóstico dele. E aí aquilo que se fala, né, tipo, quando a gente trabalha fora, falou assim que a Carol, né, se dedica exclusivamente. Às vezes a gente se sente até culpado, porque eu não observei isso no meu filho Ariana, antes. eu me senti um pouco culpado também. A gente se sente culpado, né, porque a gente fala assim, poxa, eu poderia ter observado antes, não poderia. E eu, por exemplo, por ser professora e já ter uma certa experiência, né, eu confesso que eu me sentia assim culpada no início, né. E aí quando eu comecei a desconfiar, a primeira coisa assim que, tipo, começou a ter atendimento, essas coisas, eu falei assim, vou procurar um neuro para levá-lo. E antes disso... Desculpa cortar, o Nicolas foi seu primeiro filho? Meu único filho, né? Seu único filho. E antes do neuro, eu também tinha levado ele no fono por conta da fala atrasada.
mas que também não adiantou muito, né? Mas porque logo veio a pandemia, o pai dele ficou doente, e aí foram muitas coisas ao mesmo tempo, e eu acho, ontem o Dr. Rafael estava falando sobre a poda neural dos 4 anos, e eu acho que aí que também deu uma regredida, porque Nicolas se apresentava na escola, ele tinha todo tipo um desenvolvimento, a fala dele sempre foi atrasada, mas ele tinha todo um desenvolvimento. E aí depois ele começou a falar que não, tipo, via as pessoas, até hoje ele tem uma dificuldade social, mas já melhorou muito. Então ele via as pessoas, ele queria se esconder, dizia que tinha medo de algumas pessoas. E a questão da alfabetização, eu acho que professor, né? Todo mundo fala assim, quem é filho de professor sofre. Porque a gente fica atento a isso, né? E eu ficava muito atento. Filho, você não consegue fazer isso, tal. E ele, tipo assim, eu explicava e ele não conseguia. E eu falava assim, mas como? Tipo, os meus sobrinhos, né? Por exemplo, na minha família, né, as crianças todas se acham cantoras. E aí ele, tipo assim, você via que ele queria cantar, mas ele não conseguia decorar uma letra de música por mais simples. No decorrer do tempo, no decorrer do desenvolvimento do Nicolas, você foi percebendo esses sinais. Fui percebendo esses sinais. E você acha, pelo fato de você, mesmo você tendo uma experiência prévia com outras crianças, pelo fato de você ser uma educadora, você acha que você sendo, né, a mãe de primeira viagem, sendo o seu primeiro filho, isso dificultou um pouco você a fazer essa comparação? Porque geralmente as pessoas comparam muito, né? O meu filho, o primeiro filho, diferente do segundo, e comportava de uma forma, o outro se comporta de outra, assim. A mãe de primeira viagem, o pai de primeira viagem, geralmente eles não têm tanta experiência. Você acha que isso também atrapalhou? Eu acho que colaborou muito também, né? Porque quando eu recebi o diagnóstico, foi o Dr. Rafael, inclusive, né, que esteve aqui, ele falou assim, mas isso não é normal, tipo, ele era muito quietinho, né, a criança dessa idade tá atacando fogo foi o que a doutora Luísa falou no nosso último podcast. Criança tem que fazer arte, criança tem que desenvolver, criança tem que botar a casa abaixo. Quando a criança é muito quietinha, gente, não é para você também ficar muito preocupado. Neurótico, mas vamos comparar, vamos se atentar aos sinais. Você que é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, preste bastante atenção no que está acontecendo aqui nessa mesa. Caroline também, mãe de primeira viagem, Marlon também, pai de primeira viagem, eu, minha esposa Hannah e a Ariana também. Então, você que é pai, mãe de primeira viagem, que tem alguma dúvida em relação ao desenvolvimento do seu filho, gente, pelo amor de Deus, não permita que preconceitos, tabus atrapalhem você e seu filho em desenvolvimento, porque você se desenvolve juntamente com seu filho e seu filho se desenvolve juntamente com você. Procura ajuda, procura pessoas que já passaram por isso, pessoas que têm experiência com isso, pessoas que possam te ajudar, tá? A te dar um caminho, a te oferecer um caminho para que você consiga descortinar o que está acontecendo com seu filho. Se atente bastante a isso e vença todos os tipos de preconceito, tá, gente? Ficar atento a isso, né, Ariana? Acho que essa questão do preconceito, como educadora, eu vejo muito isso dos pais na escola, né? Quando muita negação, não, meu filho é normal. Isso, muita negação. Não, meu filho é diferente, quando você é normal. como educador fala assim, leva num fono, não precisa, meu filho é normal. Não. Então, assim, eu tenho muito, por ser psicanalista também, então, tenho muito feeling para isso, né? Tanto é que fui eu que busquei pro meu filho, né? Toda essa ajuda, né? Eu que desconfiei uma coisa, desconfiei outra, fui buscando. E na escola eu também faço muito isso, né? Busco ajudar alguns alunos e tal, e a gente vê muito negacionismo. E aí quando a gente nega que nosso filho pode ter alguma coisa, a gente acaba prejudicando o nosso filho, como a Carol falou. Às vezes pode ser tarde. E aí... Porque tem as podas neurais. E aí, como que você vai ajudar no desenvolvimento da criança se você for negando um fato, né? Que é ali, que faz parte dele, do dia a dia. Então, assim, eu sempre sento, converso com os pais, falo assim, olha,
leva num psicólogo, leva no neuro, né? De uma forma delicada e tal, mas para ajudar aquela criança. Porque a gente... Gente, você, desculpa, Ariana, você que não sabe, você que está assim, boiando, né, no assunto, você que não sabe o que é uma poda neural, depois que o podcast acabar, você vai lá no nosso canal, do Pode Mais com Marlon Vivas, e assiste o episódio 4, que foi o episódio do Dr. Rafael Engel e da doutora Luísa Engel. E eles falam com muita propriedade sobre o que são as podas neurais e a profundidade, a importância de se tratar corretamente, de se aplicar o tratamento terapêutico, ocupacional correto para o seu filho antes dessas podas. Depois você vai dar um pulinho lá. Pegando o gancho, Ariana, da sua fala e da sua experiência, faço uma pergunta para Carol, para o Marlon e para Carol, e vai se estender para você também. Como foi a reação da tua família, Marlon, e da sua família, Carol, quando vocês fecharam o diagnóstico da Isabelle? Bom, eu era que tinha mais convencimento de que minha filha era autista antes do diagnóstico. Mas engraçado que assim, e a Carol, de certa forma, ela era mais resistente. Quando a gente fechou o diagnóstico, eu chorei uma noite e um dia. Eu só chorava, eu me lembro, até coincidentemente, eu lembro que nesse dia quem chegou lá em casa foi o Rodrigo, no final do dia. Eu já tinha chorado pra caramba, eu passei uma noite... Eu vim de Teresópolis com o diagnóstico chorando e chorei daquele dia todo e no dia seguinte, naquela noite toda, no dia seguinte, assim. Mas na verdade é como se eu tivesse feito ali uma separação. Eu precisava colocar aquilo para fora para eu poder enfrentar o que estava por vir, porque eu já sabia que era seria uma luta árdua. Então eu me preparei para aquilo. A Carol pode falar por ela, mas se ela me permite, eu percebi que a Carol, vambora, levantou, sacudiu a poeira e a partir dali já era outra mulher forte para se dedicar à causa e assim fomos. Ambos adotamos o que precisávamos fazer. Mas assim, eu no primeiro momento tive essa reação. Ela já introspectou imediatamente. É autismo? Então vamos embora, vamos resolver. Assim, eu tinha esperança ainda, claro, por ser mãe de primeira viagem, eu não entendia muito de criança, não conhecia, não entendia de comportamento, de desenvolvimento. Então, como minha filha desenvolveu até uma certa idade e perdeu, né, gradativamente, eu falei, como assim? Mas como ela pode ter desenvolvido e perdeu e de repente é autista? Como assim? Não, ainda tinha esperança de que, né, alguém tivesse alguma resposta diferente para mim. Então, assim, até o último momento, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, assim, eu não queria. Mas o profissional falou, é autista. Então, é autista? Então vamos tratar. Então, vamos fazer tudo que tem que fazer. Vamos entender o que é autismo, procurar a intervenção e fazer o que tem que fazer. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. É verdade. Uma coisa, gente, que eu me lembro como se fosse hoje. Eu confesso que o diagnóstico do meu filho foi uma surpresa para mim. Eu não sabia nada sobre autismo e eu tinha uma visão do que era uma criança autista muito diferente daquilo que hoje eu tenho por entendimento. Hoje o autismo, na minha vida, eu consigo de fato enxergá-lo como um espectro, porque hoje eu tenho relacionamento com muitas crianças autistas. Então a criança autista na minha cabeça era aquela criança introspectiva, estereotipada, que não olhava nos olhos, que não tinha uma comunicação plena. E o meu filho, ele, por mais que apresentasse os sinais e eu não pude identificá-los por conta, né, da minha inexperiência, ele já apresentava alguns sinais. E esses sinais eram tão sutis
Sim. que não casava com aquilo que eu tinha no meu ideal, na minha mente. Mas Na o verdade, no fato mais da- amplo da- sentido da palavra, desculpa, cara, mas no mais amplo sentido da palavra, isso é um preconceito. Sim. Preconceito. Né? Não é porque você já tem isso em mente. O autista, ele vai ficar fazendo assim, vai ou ele vai estereotipar, vai ficar fazendo flap o tempo todo. Com as Movimento mãos. Isso é porque a gente repetitivo. Já cria cria um esse pré-conceito, estereótipo, né? né? Aquele Exato. conceito pré. Exatamente. E o Nicolas, quando eu falava para as pessoas que ele era autista, mas seu filho não parece autista. Todo mundo fala isso. É isso Mas aí. Nossa, nem parece. Eu não vou citar nome, eu tenho um médico, assim, as experiências são as mais diversas, né? Eu tenho um médico que comentou que não era autista e depois virou e falou assim, pra um amigo meu, pô, Marlon tá achando que a filha dele é autista, pô, criado com vó, não deve ser, não tem nada a ver, não Às tem. vezes- Médico neuro. às vezes E o afirmou, fato- aí esse amigo meu falou assim, fulano falou que seu filho não é autista não, cara. Eu falei, cara, eu tenho 3 diagnósticos fechados hoje. Porque a gente hoje, por acaso, a gente tem 3 diagnósticos fechados. E assim, a minha filha tá com 10 anos, minha filha pouco verbaliza, tem pouco cognitivo, tá evoluindo, mas assim, ainda... hoje ela tem traços muito claros, né? Não, mas acho que isso mostra, Marlon, que a sua filha, ela tem uma capacidade maior ainda de avanço pela frente. Sim, a gente investe nisso. E vocês estão No lutando por isso. potencial. Exatamente. Com o Estevão, eu tive, foi um impacto. E uma frase que a minha prima Juliana, queria mandar um abraço para minha prima Juliana, que mora aqui também em Guapimirim. Assim, minha Juliana irmã luta pela causa já há algum tempo. Juliana é uma ativista uma da guerreira. causa. Guerreira. Minha prima é uma guerreira. Ela já mora aqui em Guapimirim há algum tempo, há muitos anos que ela mora aqui em Guapimirim, e foi a pessoa que fez o acolhimento. Primeira pessoa que conversou comigo sobre o Estevão ser autista. Na verdade, foi ela que me deu a notícia juntamente com a minha esposa. E quando ela passou para mim a notícia, eu confesso que eu também, Marlon, eu chorei. Não pelo preconceito, mas pelo fato do meu filho estar do meu lado, dentro da minha casa, tomando café da manhã comigo, almoçando comigo, eu levando ele para a escola, buscando ele da escola, e foram 7 anos ele sendo autista e eu, como pai, não consegui identificar. E a Juliana, minha prima, que fez esse acolhimento, ela falou para mim assim, Hugo, nada mudou. Nada mudou. O Estevão continua sendo seu filho. O Estevão continua sendo um garoto super inteligente, amoroso, carinhoso. Só mudou uma coisa, que é o mais importante. Agora você vai saber como tratar. Exatamente. Agora você vai saber, através de diagnóstico, de que forma que você vai poder ajudar o seu filho. Antes você procurava ajudar e não sabia, né? Eu falei assim, é verdade, prima. Hoje você vai saber como ajudá-lo. Eu queria também mandar um abraço para o Dr. Rafael Engel, ele que fechou o diagnóstico do Estevão. Também, Ariana, foi no contexto de pandemia, foi bem no início da pandemia, e ele não se deu por vencido, ele estava investigando o Estevão e houve aquela parada, né? Aquele momento assim muito, muito ruim que todos nós passamos na pandemia. Quarentena, né? A quarentena foi um impacto muito grande, mas ele, olha só, eu vou continuar fazendo o acompanhamento com o Estevão, mas sabe o que vocês vão fazer agora? Passou para minha esposa. Eu quero que você faça vídeos do Estevão. Momentos que o Estevão passa por frustrações, os momentos que vocês conseguem identificar que ele, de fato, tem algum tipo de dificuldade ou transtorno, grava tudo e me passa. Foram inúmeras gravações, foi um mês praticamente gravando Estevão diariamente. E mesmo dentro do contexto de pandemia, o Dr. Rafael, através dessa estratégia, ele conseguiu fechar o diagnóstico do Estevão com autismo, né? Eu queria mandar um abraço ao Dr. Rafael. E é isso, gente. A Ariana, conta pra gente um pouquinho também como foi a sua experiência. Rafael também que fechou o diagnóstico do Nicolas, né? Então, quando eu comecei a desconfiar, fui procurar um neuro, aí fui no centro de neuropsiquiatria e aí marcaram uma consulta, pro neuro longe. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Aí falei assim, não, tá bom, vamos esperar, né, essa consulta. E aí, quando eu
tive a consulta com o Dr. Rafael, ele me fez várias perguntas, também pediu para eu fazer esses vídeos, para mandar vídeos que eu já tinha anterior do Nicolas. E aí ele levantou essa possibilidade, eu fiquei assim, tipo assim, eu já desconfiava que tinha alguma coisa errada, mas não o autismo em si, né? Igual a mim. Aí, desconfiava, mas... aí eu falei assim, caramba. Aí aí eu chorando já, preocupada. Todo mundo chora aqui, né? Todo mundo chora. Não chora, não. Aí todo mundo preocupado. Chorei baixinho. Você não viu. Porque a mãe chora e o pai não vê. Aí ele indicou alguns profissionais para fazer acompanhamento. Eu falei assim, e agora? Onde eu vou achar esses profissionais todos? Também foi uma preocupação. Aí, isso é um problema. E aí ele falou assim, não, aqui no centro, você pode ver aqui no centro. Quando eu fui ver no centro de neuro, tipo, os atendimentos surreais, porque, tipo, não ia dar para fazer o acompanhamento para fechar, tipo, daqui a tantos dias você traz aqui e tal, para eu fazer uma avaliação. Aí eu fiquei bem preocupada, né? Porque época saindo de uma pandemia, você fica sem chão, assim, né? De procurar vários, tipo, fono, psicopedagogo, vários profissionais, terapeutas, para te auxiliar nessa questão. E aí eu já conhecia, né, que eu fotografava para um estúdio de dança, que é o SD Dance, e aí eles me indicaram o Instituto Alma Inclusive. E aí, mas aí era final do ano, né, e tal, consegui marcar lá com os para conseguir um atendimento do Nicolas lá, e também uma psicopedagoga, que é a Mônica, que acompanha ele até hoje, porque foi a que ajudou muito ele já no início, né, e fez o relatório, mandou para o Dr. Rafael. E essa questão da pegada, né, que ele não tinha, tipo, ele ia comer, deixava cair, não tinha uma firmeza na mão. Então ela ajudou muito nesse sentido. Então eu falei assim, vamos, né, investigar. E quando eu fui para o instituto, lá tinha os profissionais, né, no centro de neuropsiquiatria não tinha, e aí eu agradeci a Deus por ele ter um plano de saúde. Você fala centro de neuropsiquiatria de onde? Daqui de Guapimirim. Certo. Eu agradeci a Deus por ele ter um plano de saúde, porque eu não ia ter condições de arcar com cada profissional, né, porque eu cheguei a cotar e tal. Me permite só fazer uma observação que você falou aí, eu acho importante. Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de desconfiança, se o seu filho não tem alguma coisa, alguma fala atrasada, no último podcast o Dr. Rafael falou que não existe atraso, toda criança tem seu tempo, tem um intervalo para andar, para falar, e se não acontecer é porque tem algo de errado, a gente sempre orienta, se você tiver condição, a gente sabe que nem todos têm, mas se tiver, a primeira coisa que tem que fazer é um plano de saúde. Primeira coisa a ser feita. A gente vai falar sobre isso, mas para se resguardar no acolhimento que a gente fala, a gente pode falar um pouco sobre pais, sobre nós que fazemos acolhimentos a famílias, falar um pouco sobre essa questão do plano de saúde, de outros assuntos que a gente vai falar, né? Mas o plano de saúde é essencial que seja feito de imediato. Isso porque, infelizmente, o nosso município ele ainda não tem como nos dar um suporte, né, para a causa, né? Então, assim, eu no primeiro momento que fui logo, né, para o setor público, e aí eu me senti perdida, porque, tipo, as consultas dos terapeutas eram muito distantes, né? Muito espaçadas. Aí eu fiquei assim, caramba, e agora? O diagnóstico, no laudo, ele vem o CID, né? Sim. Logo após isso, ele vem as indicações. As indicações terapêuticas. E quando a gente pega... multidisciplinar. Exatamente. E aonde a gente quando encontra essa equipe? Quando a gente pega o CID e vê as indicações terapêuticas para os nossos filhos, e a gente... A primeira ajuda que a gente vai pedir, sim dá vontade de chorar. A primeira coisa que a gente vai procurar é o sistema de saúde pública, o sistema municipal. E quando a gente começa a dar de frente com a realidade... A gente chora. Aí que a gente chora de verdade. A gente chora. Porque, na verdade, o que acontece? Para aquele que nos assiste, que talvez tenha dificuldade de entender do que o Hugo está falando aqui, a gente recebe o diagnóstico e já a indicação de terapias. Então, você tem ali as indicações de
de psicomotricidade, Ecoterapia, fonoaudiologia, ecoterapia, terapia ocupacional. psicologia, terapia ocupacional, como ele colocou. É um conjunto multidisciplinar que Vai ajudar no é desenvolvimento. muito caro. Isso Não, é importante. é essencial, É. é essencial para o desenvolvimento da criança com autismo, um espectro, mas é muito caro. Então, quando o Nicolas, né, eu comecei a investigar ainda, o Dr. Rafael já pediu alguns terapeutas para investigar, para poder fechar, né, o diagnóstico. E aí eu já fiquei desesperada já no primeiro momento, sem antes nem saber que ele era autista, porque tinha vários terapeutas que eu tinha que procurar para passar um relatório e, né, para ajudar a fechar o diagnóstico, né? E aí, quando o Dr. Rafael fechou o diagnóstico, aí veio o choro, né? Como, tipo, vocês falaram, todo mundo chora, né? Eu chorei, Fabiano chorou muito, acho que o Fabiano chorou mais, né, que eu. Eu fiz assim, eu chorei no primeiro momento, porque... É o impacto, É o gente. impacto, porque acho que quem é pai e mãe só quem é pai e mãe de crianças especiais consegue entender essa emoção que passa, né, que vem, e a gente chora mesmo, As né? primeiras perguntas que vêm é: e agora? E agora? E agora? Parece que o chão cai e você se pergunta: o que eu faço? E agora? Então, gente, isso aqui acho que é unânime entre nós 4 aqui. Se você estiver sozinho, se você não souber o que fazer, primeiro que você tem que fazer é pedir ajuda. Sim. Peça ajuda para quem você consegue identificar como referência, para um pai ou para uma mãe que tem um filho autista. Com certeza, ele vai conseguir te dar uma palavra, te passar uma experiência, fazer o acolhimento, né? Te passar as experiências dele, porque quanto mais você ouve experiências, quanto mais você recebe o acolhimento, você começa a identificar que não é um bicho de 7 cabeças. Essa troca é muito importante. É muito importante. E como aconteceu com você, uma prima minha, Carla, que ela também é educadora, eu lembro que eu, né, mandei mensagem para minhas amigas e falando, e ela falou assim: Ariana, isso não é uma sentença. O Nicolas vai continuar sendo o Nicolas, vai continuar sendo o seu príncipe. Não permitam que o preconceito entre na família de vocês, na vida de vocês, e prejudique a vida do filho de vocês. Aí depois daquelas palavras, eu falei assim: realmente, ele vai continuar sendo tudo aquilo que eu sempre, né, sonhei que ele fosse, né, mesmo sendo autista, mas ele vai continuar progredindo, porque eu vou fazer por onde ele progredir de acordo com as limitações dele, mas vai progredir. E aí eu escrevi o livro, né, eu estava no processo de escrever o livro As Aventuras do Príncipe Nicolas, de várias histórias que a gente já havia vivido, e no fechamento eu escrevi a história O Anjo Azul, que foi quando eu recebi o diagnóstico. E eu falei assim: não, essa história aqui tem que entrar no livro, porque foi... Marcante. Foi marcante. Foi a última história, assim, né, de quando a gente recebeu, por isso que o Hugo leu o primeiro trecho, né, o dia estava nublado, o prenúncio de um dia triste, porque foi um dia triste mesmo, né, e estava nublado, estava tudo assim, né. Então, assim, eu falei assim: cara, vou inserir essa história de como que foi pra gente. E o Nicolas, tipo assim, pra gente, parecia que o mundo estava se acabando, mas ele continuava sendo aquele menino alegre, aquele menino feliz, que chegava e sorria pra gente, tudo se acalmava, sabe? Então, assim, aquele dom especial que eu falo no livro, ele sempre teve e continua tendo, tipo, independente de um diagnóstico, sabe? Que às vezes a gente fica perdido mesmo, né? Mas depois a gente vê: é nosso filho, a gente, né, gerou e quer o melhor. E aí o que aconteceu? Quando eu tive o diagnóstico, aí eu chorei naquele primeiro momento, depois fiz igual a Carol: então vamos lá, arregaçar as mangas. Então vamos em frente. E fazer ele se desenvolver. E aquilo que o Marlon havia dito, cada desenvolvimento dos nossos filhos parece uma festa que a gente faz, né? A gente tem uma emoção diferente. E nesse processo, Ariana, da desconfiança, do diagnóstico, do laudo em si, da busca dos tratamentos,
Você presenciou, você sentiu, às vezes a gente sente, você sofreu juntamente com seu filho algum tipo de preconceito? Então, durante esse processo, como eu falei, né, ele tinha problema com a fala. Então, presenciei algumas piadinhas. Aí, quando fechou o diagnóstico, falaram, mas seu filho nem parece autista. Porque você... Aí eu lembro que eu levei... E geralmente essas falas vêm das pessoas mais próximas. Sim, eu lembro que eu levei o Nicolas num parque de diversão. E aí eu falei assim, deve ter desconto para autista. E aí eu fui, né, pedir o desconto. E aí uma pessoa próxima falou assim, você está se aproveitando. Nossa. Aí eu falei assim, não, se ele tem direito, né? Aí, inclusive, o parque foi, nem era desconto, né? Tinha gratuidade. Então, assim, e eu fiquei tão mal, sabe, por ser uma pessoa próxima e tal, e falar aquilo, tipo, Nicolas nem parece autista, você tá se aproveitando disso, né? Então, eu fiquei, assim, bem coisa. E aí, o autismo tem o leve, severo, e aí, né, antigamente, né, era a nomenclatura leve, moderado, severo. Aí a gente pergunta, né? Leve para quem? Porque somos nós, os pais, que todos os dias tá lá na terapia. Leve e pesado, né? Na terapia todos os dias, lutando para o desenvolvimento do nosso filho. Então, uma pessoa que fala, é leve para quem? Né? Porque para nós pais, não é leve. Não é leve. Caroline e Marlon, conta pra gente sobre preconceito. Vocês já presenciaram, já sofreram com Isabelle? Principalmente assim, mais em fila, né? Geralmente, quando Isabelle tá tranquila, eu nem vou na fila preferencial. Porque ela tá bem, então eu não vejo, embora seja um direito, né? Eu, assim, prefiro evitar a fadiga. Tá aí uma dica, desculpa, Carol, cortar Marlon. A gente falou falou tecnicamente com o Dr. Rafael, com a doutora Luísa. Hoje aqui a gente está batendo o papo sobre cotidiano. Sim. Né? Talvez uma próxima roda de conversa sobre autismos para falar sobre leis. Leis que agraciam os nossos filhos. E detalhe, não é se aproveitar não. Não é se aproveitar, porque pra gente ficar 5 minutos numa fila, Exatamente. Legal. Agora, para uma criança autista, ficar 5, 10 minutos em uma fila é diferente. É uma tortura. É uma tortura. A percepção sensorial que ela tem de tudo que cerca ela é completamente diferente. O acúmulo de daquela que nós temos. Daquele ambiente, vozes, pessoas transitando, iluminação, barulho, tantas coisas. É uma carga de estímulo que... Qual foi a tua reação, Carol? Fala pra Bom, gente. eu já tive várias experiências, né? Então, às vezes... Carol vira e mexe, chega em casa contando que sofreu preconceito. As pessoas, claro, o autismo não tem cara, né? Não vem escrito autista. É verdade. Então, vê aquela criança ali, aparentemente, normal. Não diz. Aí, você entra numa fila preferencial. Tem pessoas que... Assim, as pessoas do comércio local já me conhecem, então todo mundo sabe, respeita muito. Mas geralmente um cliente que está ali esperando também, a pessoa não tem nada a ver com aquilo, ela não está na fila preferencial, mas ela se incomoda pelo fato de você estar ali utilizando. Então, certa vez um homem perguntou, mas por que você está na fila preferencial? Na verdade, ele nem perguntou, né? Ele começou a comentar com o caixa ao lado onde ele estava sendo atendido e eu ouvi. E nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está com paciência. Então, eu virei diretamente para ele e falei, Senhor, a minha filha, ela é autista. Ela tem direito de estar aqui nessa fila preferencial. Porque ela não tolera uma fila. Ela não tolera estar aqui nesse momento. Então... eu tenho direito de estar aqui na fila preferencial. É por isso que eu estou utilizando. Aí ele ficou bem sem graça, mas bem sem graça mesmo. Falou, nem parece autista. Falei, não parece, mas é.
E é tão Só você, cansativo a gente ter que ficar explicando nossa, isso todas as vezes. Já aconteceu muito isso com a desgastante, fila do ônibus muito desagradável, também, comigo. muito desagradável. Tava eu, o Fabiano e o Nicolas numa fila. E aí eu falei com o motorista, ele já tava irritado, porque a fila tava grande e tipo, tava já muito irritado. E aí eu conversei com o motorista, ele deixou nós dois entrar. E nisso o pessoal começou a falar, não sei o quê. E o Fabiano tava atrás, falou assim: olha só, meu filho é autista, ele tem direito. Eu tô aqui na fila, eu vou continuar aqui no lugar que eu tava na fila, mas ele tem o direito de entrar. Então isso é tão desconfortável, a gente tem que pegar e ficar explicando para as pessoas, né? E essa conscientização autista, por isso que é tão importante esse podcast, porque isso ajuda, né, essa conscientização de todos para poder ter o devido respeito, né? Se me permite, Ariana, eu queria ir além. Tem uma questão que acontece recorrente e isso é pior ainda do que esperar na fila. É quando o seu filho desorganiza em local público. Sim. E alguém olha e te olha com aquele olhar. Como se seu filho fosse o filho mais mal educado da Como Terra. se seu filho fosse um filho mal educado, fosse uma... Um olhar que isso é condena falta de uns tapas, mesmo, né? isso é Um falta olhar de que condena. uma educação. E seu muita filho gente é mal até educado. comenta mesmo, fala na cara de pau. Igual uma Isso é senhora muito ruim. uma vez na fila. A Isabelle estava assim, estava desorganizada. E eu fui para a fila preferencial nesse dia. Esse dia foi muito, muito duro. E uma senhora começou a falar, se é por direito, eu também tenho direito. E nesse dia, eu confesso, eu preferi ficar quieta. Eu não tive reação, eu não tinha força para debater, eu não tinha força para reagir. A minha lágrima só escorria. E a funcionária, né, da farmácia, Ela tomou as dores. muito comovida, né? Ficou ali também, sentiu bastante comigo, porque, como eu falei, as pessoas do comércio local já me conhecem, então sabem. E eu nunca entro, eu só entro num momento especial mesmo, na fila preferencial, embora a gente tenha o direito. Eu acho que é importante. Então, assim, se você que nos assiste, se você não é conhecedor da causa autista, eu quero dizer para você que quando você vê uma criança numa fila, ainda que ela não tenha uma aparência, conforme algumas pessoas se confundem, se você vê uma criança fazendo uma birra, uma pirraça excessiva num local público, não condene, não julgue, não critique, porque você não sabe o que pode estar por detrás daquele momento ali. Às vezes você tem uma mãe ali fadigada, você tem ali um momento de desorganização daquela criança, e só quem é pai sabe. Nós que somos, sabemos o que a gente sente quando o nosso filho faz isso, e a gente sabe o quanto é difícil reorganizar uma criança, o quanto é difícil acalmar uma criança, né, o sofrimento que a criança sente nesse momento. Então não julgue, não condene. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, melhor, ajuda prossiga. Caladinho. E eu acho assim, né? Aqui a realidade daqui do nosso município, são muitas crianças autistas, né, que a gente chegou a fazer um levantamento. E são mais de 400? Isso, 400 e poucas crianças autistas aqui. E, infelizmente, nem todas têm plano de saúde. E aí... Eu diria 90%. E aí o que acontece? Como o setor público não consegue acolher essas crianças, muitas crianças desregulam. Muitas crianças... Elas têm ataques na escola e professores, às vezes despreparados, também não conseguem ajudar. Então, assim, a falta de mediadores nas escolas também. Isso, assim, a falta de mediadores na escola, às vezes, é gritante, né? E o que tem hoje no município é o apoio escolar, né? Que, ao meu ver, como professora, como mãe de autista também, eu acho que é deficiente. É muito aquém do necessário. Para vocês entenderem, o mediador, ele atua juntamente aos professores dentro da sala de aula, colaborando, orientando, pacificando as crianças que necessitam de cuidados especiais. Às vezes, uma criança precisa se acalmar para conseguir entender o que está sendo lecionado. Às vezes, a criança ela tem alguma dificuldade sensorial, ela quer sair de sala. O mediador, ele é qualificado. Tem uma dinâmica diferente de ensinar.
como o professor, o Dr. Engel falou no último podcast, no nosso último podcast, o profissional de educação, ele não tem obrigação de conhecer métodos terapêuticos para encaminhar essa criança que, por muitas das vezes, se desorganiza dentro da sala de aula, por muitas das vezes, ela tem comportamentos, né, expressa comportamentos que fogem ali da rotina e da dinâmica da escola. Então, o mediador, ele trabalha colaborando, encaminhando, pacificando essas crianças que necessitam desses cuidados especiais. E isso é uma deficiência apoio, né? muito grande no município de Guapimirim. Não sei a realidade de outros municípios, mas a gente pode falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente conhece. Essa é uma deficiência. Então, você, gestor público, se atente a esse recado, se atente ao que está sendo dito aqui, porque isso não é uma realidade aqui do microfone, é uma realidade do nosso município. Só quem é pai e só quem é mãe e tem um filho matriculado numa escola municipal sabe da importância de ter um mediador para ajudar mediador qualificado, preparado para mediar, para ajudar, para colaborar, mediar a educação dessa criança dentro da sala de aula. Foi o que eu falei, né? Eu faço parte também do sindicato, né, dos professores, o CEP. Então a gente está sempre levando esse debate para a Secretaria de Educação. No último encontro que nós tivemos, a gente pediu, inclusive, né, cursos reconhecidos para que esses profissionais façam, para poder estar com os nossos filhos. Porque acho que a realidade de muitos pais, como a minha, que tem filho na escola pública, se preocupa. A gente não quer que a escola seja um depósito para os seus filhos. Frase do Leonardo Vasconcelos, no nosso primeiro podcast. Escola não é depósito de criança. Então, assim, a gente quer que o nosso filho se desenvolva. E, então, assim, a escola, o poder público tem que dar essas condições para que ele... Políticas públicas para que dar essas condições para que ele se desenvolva. E como a gente fala, né, é tão importante, é tão gostoso a gente ver um desenvolvimento, a criança fazendo coisas que ela não fazia. Então, e a escola é esse ambiente para ajudar também. Vamos trazer para a nossa realidade. Você que é um profissional, você é um mecânico. Você, para abrir o motor de um carro, você faz um curso de preparação, você se qualifica. Você que é um vendedor de carros, você precisa fazer um curso para você aprender as técnicas, para você encaminhar a venda, para você entender toda a sistemática, para você conseguir fazer a venda, as técnicas e tudo mais. Você que é um dentista, você faz uma faculdade para você lidar com toda a rotina odontológica. Agora, por quê? Por que uma pessoa que trata diretamente com as emoções dos nossos filhos, com o desenvolvimento dos nossos filhos, um papel muito importante em todo o contexto de aprendizagem dos nossos filhos, não tem curso de qualificação? Por que essa pessoa não é qualificada? Sabe o que acontece? Você me permite aqui? Se você não tiver sensibilidade, isso é uma coisa muito recorrente. A pessoa precisa ter sensibilidade para a questão autista. Por isso é tão importante a gente divulgar, a gente conscientizar a pessoa. Quando a gente fala de consciência em relação ao autismo, passa por todas essas questões de preconceito. Muitas questões. Passa pela questão de você qualificar pessoas para cuidar das crianças na escola. Quando a gente fala do mediador, por que não acontece isso? Por que quem está ali à frente? Porque não impacta diretamente a vida daquele gestor. Se a gente pegar, por exemplo, a prefeita de Guapimirim, ela não tem essa sensibilidade. Ela não vai olhar para a criança autista com um olhar diferenciado para poder atender uma minoria. Porque nós somos minoria. Sim. Só que somos minoria que a cada dia que passa... Aumentando. Exatamente. Uma minoria que a cada dia que passa aumenta. Hoje são a cada 36 crianças que nascem, uma nasce autista. A gente pode vir a ter uma sociedade daqui a pouco autista, porque se eu pegar de 10 anos para cá, eram 99 para uma. Hoje são 36 para uma, no intervalo de 8 anos. Então... 1/3, gente. Quanto vai chegar... Aumentou 1/3. Quanto vai chegar? Então a gente pode vir a ter uma sociedade autista. Agora,
precisa-se que haja conscientização, sobretudo por parte dos gestores, e apliquem de modo correto aquilo que é um direito dos nossos filhos, que é ter um mediador qualificado para conseguir, que trabalha como facilitador, uma ferramenta dos nossos filhos no seu desenvolvimento. E eu acho que a gestão da educação como um todo, ela não consegue enxergar essa necessidade, né? Mas eu acho que é por isso, Ariana, porque as pessoas não têm na sua família, esse olhar modifica. Eu digo isso porque, assim, eu digo a você, se eu hoje tivesse uma oportunidade, se eu vier a ter alguma oportunidade nesse sentido de fazer algo, você pode ter certeza que a gente vai trabalhar de uma maneira muito diferenciada. Essa questão de você colocar, eu nunca fui a favor disso, eu já tive mandato na nossa cidade, mas nunca vou ser a favor de colocar alguém que não seja qualificado para ocupar um cargo que é de suma importância para a vida de uma pessoa. E isso se faz por conta da política. Infelizmente, as pessoas misturam as coisas, não entendendo que se você oferece qualidade, que se você oferece melhor qualidade de ensino, melhor qualidade de apoio, melhor qualidade de tudo aquilo que é o ambiente escolar, pegando por exemplo aqui, você já está fazendo a política. Isso já vai gerar voto. Faz o certo que dá voto. Agora, as pessoas apostam em cumprimentos políticos, é o que eu chamo de politicagem, né? Isso, e assim, eu sou oriunda de escola pública, sou professora de escola pública, eu acredito nos professores, né, que os mesmos professores que estão dando aula na escola particular estão na pública. Só que, infelizmente, nós, professores, a gente não tem as ferramentas que nos ajudam que tem na escola particular. E aí, o que acontece? É defasagem salarial, falta de um profissional qualificado, mediador, para nos auxiliar com os alunos especiais. Então, uma série de coisas que, infelizmente, os gestores não se importam, sabe? Que a gente discute sempre na sala dos professores que não se importam. E a gente vai brigar muito, né, por essa realidade para mudar isso. E outra coisa, assim, é o que eu falo, né? Você vai na Secretaria de Educação, né? Quais daqueles que estão na cabeça, né, da Secretaria de Educação, movimentando a educação do município, quais deles tem seus filhos na escola pública? Ariana, não, nenhum deles. Ariana, eu vou te dizer uma coisa. É isso mesmo. Ariana, eu vou te dizer uma coisa. E assim, eu não gosto nem de imaginar essa fala. Eu vou falar aqui sem citar nome de personagem, mas eu soube que um determinado médico, sem citar nomes, eu não sei se vocês conhecem o caso. Se vocês conhecerem, eu peço por favor que não citem pra gente ser ético. Mas um determinado médico, neuro, saiu do município de Guapimirim, foi demitido do município de Guapimirim porque, segundo disseram, ele estava dando um alto número de diagnóstico de autismo. Ou seja, isso foi induzido pela educação. Não, uma pressão por parte da administração. Esse cara está dando muito diagnóstico de autismo, e aí isso implica diretamente na nossa obrigação de contratar pessoas para apoio a crianças autistas. Então, tira esse cara. É o que a gente viveu aqui. Aliás, assim, eu ouvi falar. Eu acompanhei de perto como educadora. Você deve ter ouvido falar, eu converso com várias pessoas, mas eu não vou citar o nome de ninguém porque eu acho que isso chega a ser desumano, cara. E assim, um profissional que estudou, que se especializou, que foi pra fora, que tem toda uma bagagem, ser taxado dessa forma por uma equipe... Não, por um incompetente. Por uma equipe que não Você não entende. tem competência, no sentido mais amplo da palavra, eu não tenho competência para discutir com você sobre psicanálise. Vai estar distante de mim. Sim, como você talvez não vai ter para discutir comigo sobre comunicação. Agora, você não pode fazer uma intervenção dessa por questões políticas. É isso que está aí hoje, é isso que está à frente aí hoje da nossa cidade, tomando conta da nossa administração. Cada um com as suas competências, e a gente entende que deve acontecer um diálogo entre as secretarias, é bem verdade. Mas quando os anseios, quando as prerrogativas que permeiam todo esse universo, eles se convergem unicamente com o objetivo de economizar dinheiro, de não ter gastos, né? Isso beira o desumano. Porque a pessoa, o gestor, ele não está preocupado
né, com bom encaminhamento destas crianças dentro do ambiente escolar. Ele está preocupado com mais um profissional qualificado que ele vai ter que contratar. Sendo que, até de fato, é ruim você falar isso, sendo que existem muitas pessoas que estão por aí, dentro até da própria gestão, que são contratadas sem uma qualificação para ocupar tal cargo. Enfim, é repugnante. São situações que a gente... Muito triste. Eu fico até meio sem palavras para comentar sobre isso. Por quê? É desumano, dá um embrulho na boca do estômago, porque a gente vê que o amor com as crianças, a preocupação com as crianças não existe. E a gente sabe E não existe, estão vendendo uma educação ilusória para os nossos filhos da escola pública, essas tá? crianças, elas têm potencial, elas têm condições de desenvolverem. Sim, Quando elas recebem a intervenção devido. necessária. De maneira correta. Então, resumindo, gente, Então, quem depende hoje, única e exclusivamente, dos recursos oferecidos pela gestão pública, está enrolado. Não, mas espera aí, deixa eu fazer uma observação. Tá enrolado que se não correr atrás. Você pode judicializar, porque é um direito seu, que você, o filho, tem um acompanhante, tem um apoiador, tem um mediador. Isso é um direito. Você pode buscar essa informação e ver se ele está sendo bem cuidado. Comenta pra gente, Marlon, de que forma que essa pessoa pode solicitar esse mediador junto à administração? Tu sabe? Não, você que tem experiência com gestão pública, você sabe esses Sim. caminhos para falar para o pessoal que por muitas vezes passa por esses problemas diariamente? Você pode passar essa orientação, amigo? Sim, o que acontece é o seguinte, a criança está sem o apoio de um mediador, de um auxiliador, você pode judicializar. Você vai lá e comprova que a criança não está assistida. Com laudo, né? Pega o laudo. Pega o laudo que a criança tem lá, o autismo, a deficiência. E, aliás, isso não é só para autismo, não. Para qualquer deficiência intelectual. Para cada 2 crianças com deficiência intelectual dentro de uma escola, é necessário um mediador. Um apoio, um mediador para essa criança. Então você vai pegar isso e você vai entrar na justiça. mediador, tá? Qualificado. Mediador. Não é uma pessoa que está sendo indicaçãozinha política de fulaninho e beltraninho, não. Pô, preserva a família alheia, preservem a família dos outros, cuidem das pessoas da maneira que devem ser cuidadas. Trate essa pauta de uma maneira rigorosa. Humana, exatamente. Com rigor e humanidade. Porque, olha, os números têm aumentado a cada dia e não é fácil, não. Pode ter certeza que não é fácil. Entrando dentro desse contexto, gente, falando dessas dificuldades da administração pública, as incompetências, as insensibilidades, né, as insuficiências que os pais e as mães lidam diariamente em relação ao tratamento que é oferecido pela gestão municipal. Fala pra gente, Marlon, Carol, Ariana, como funciona esse universo, né, dos planos de saúde? Quais são as orientações que vocês conseguem passar através da experiência que vocês conseguem, né? Carol, por exemplo, Marlon, 10 anos aí nessa batalha, nessa luta. O que vocês podem falar, Carol, Marlon, Ariana, sobre os planos de saúde, os primeiros passos para o pai, para a mãe, para o familiar que está ouvindo a gente agora aqui e está perdido, está desorientado em relação ao tratamento que ele recebe junto à gestão municipal? Bom, falar de plano de saúde, a gente tem algumas experiências muito ruins com plano. A gente já trocou de plano umas 3 vezes, né, Carol? Planos bons, planos caros e que tem uma dificuldade para reembolso enorme. Eles protelam o máximo que eles podem. Tentam não pagar. Eu já ganhei na justiça. Eles eu recorrem. Já tive que judicializar e tem que fazer isso mesmo. E é porque lei. assim, a gente tem um rol taxativo dos planos, que hoje foi aprovado, que inclusive tem algumas terapias que não estão contidas ali, como a ecoterapia, mas musicoterapia, mas outras estão, como a psicomotricidade, a psicologia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, entre outras. E são as terapias que nossos filhos fazem. Só que os planos querem pagar aquilo que
eles acham que é o justo deles, o valor deles. Dentro da tabela que eles criam, né? Que eles criam. E que muitas vezes não alcança 30% do valor do profissional. Então, olha, a gente quando descobriu o autismo na nossa filha, e às vezes as pessoas não entendem. Cara, a gente passou muito aperto, muita dificuldade. Imagina, a gente ia pra Barra, era o único local que a gente tinha, à época, uma qualidade. E a gente sempre quer o melhor pro nosso filho. Às vezes as pessoas pensam, você saía de Guapimirim para tratar na Barra, ia 2, 3 vezes por semana. Isso envolve carro, combustível, porque para ir de ônibus é difícil, tempo, trânsito, muitas vezes... Estresse. Muitas vezes a gente teve uma época que aquela comunidade lá, antes da chegada da Barra, CDD... Cidade de Deus. Estava em conflito e a gente ia com a nossa filha. E não é porque a gente tinha facilidade, não. É porque ali a gente se apertava, só nós sabíamos a dificuldade que nós tínhamos para poder tratar a nossa filha lá. E passamos 3 anos nessa clínica, uma clínica que contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa filha, mas a gente não tinha nada parecido por aqui. E até hoje a gente tem muita dificuldade. Eu estou falando do privado, então ali a gente tinha um custo altíssimo. Marlon está falando de aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu estou falando de 7 anos. 7 para 8 anos atrás. E essa realidade, Marlon? Por incrível que pareça, ela foi modificada? Não, então, só para elucidar, complementando essa questão do plano. O plano tinha por obrigação cobrir as nossas despesas, não cobriu. Depois de 1 ano, a gente acabou judicializando, eu consegui ganhar na justiça, mas isso obviamente que já me fez pagar honorários advocatícios, já me fez perder 1 ano ali de investimento, que eu levei tempo para recuperar. Então, assim, quando paga, você acaba já tendo um prejuízo grande, e o próprio plano sabe disso. Ele lucra com recurso, ele sabe que vai te pagar no final, mas ele acaba forçando, e para quem não judicializa, acaba perdendo. Então, assim, você me perguntou se hoje tem. Não, no público eu falo pela minha filha. Nem pensar, não tem nada próximo aqui de um tratamento decente e adequado para uma criança autista. Nada nem próximo, Hugo. Assim, é muito distante de qualquer coisa que vocês possam imaginar. A gente teve a oportunidade, porque assim, eu não aceito, Hugo, isso não adianta que ninguém vai me convencer. Não é porque é público que tem que ser ruim. Não é porque é público que a gente tem que se dar por satisfeito. É público, mas é nosso. Nós somos pagadores dos nossos impostos que chegam para o município. O município tem condição de estabelecer regras de terapia, de estabelecer um equipamento público decente para tratar essas crianças. Então é uma questão de boa vontade. Agora, aí tem a percepção, e essa é a minha percepção, eu falo claramente, gente, tá, Hugo? Boa vontade. Só para entender, eu falo claramente, sem medo de errar, sem nenhum tipo de... muito transparentemente falando. As pessoas fazem isso porque não se importam, não enxergam, não têm um olhar de resultado político, sobretudo em Guapimirim, porque aqui o que se faz é política o tempo inteiro, politicagem o tempo inteiro, não é política pública de verdade, e não se tem esse olhar. Vai lá, faz uma ação que, como eu sempre falo, aquela coisa midiática, que faz barulho para dizer que está fazendo, vamos fazer fotos, estamos inaugurando isso, inaugurando aquilo. No dia a dia, o atendimento é péssimo. No dia a dia, o atendimento não tem qualificação para trazer resultado. Você dificilmente vai ver crianças aqui desenvolvendo bem a partir dos tratamentos terapêuticos realizados pelo poder público. Então, assim, para mim é uma frustração muito grande essa questão. Falta de responsabilidade, né? Muito grande. Falta de responsabilidade. Gente, olha só. O futuro de pessoas. Você que passa por algum problema, você que tem seu filho autista, ou filho com algum tipo de deficiência, ou que necessite de alguma forma do apoio da neuropsiquiatria do município de Guapimirim, você que está assistindo a gente agora aí, comenta aqui, existe o chat ao vivo, você tem essa possibilidade de comentar e compartilhar com a gente aquilo que você passa. Talvez os gestores, vendo muitas pessoas de forma uníssona, falando de um problema que de fato existe, talvez eles se sensibilizem e comecem a olhar para a gente de uma forma um pouquinho diferente. É só respeito que a gente pede, gente. É só respeito. Nada mais. Eu acho assim, porque no setor público tem o Centro de Neuropsiquiatria, que várias mães precisam. A consulta é desumana também, né? Uma vez por mês você vai no fono. Como é que meu filho vai se desenvolver? Nunca vai falar. E numa vez nunca vai se comunicar. Nunca vai se comunicar. Ressalto aqui,
os profissionais hoje do nosso município, eles nadam contra a maré. Sim, Eles tentam fazer, eles tentam executar. Milagre, né? Mas eles ficam completamente sobrecarregados. Hoje, se eu não me engano, existe um psicólogo para atender centenas de crianças no Centro de Neuropsiquiatria Infantil. Um psicólogo, um terapeuta ocupacional. Meu Deus. O profissional, ele busca qualidade, o profissional, ele busca possibilidade, o profissional, ele busca estrutura para trabalhar. E não encontra. Ele não encontra apoio, ele não encontra estrutura, é muito pelo contrário, né? Cada vez lhe é entregue mais peso. Se hoje ele atendia 50, amanhã ele atende 100, depois 150, depois 200. E o profissional, ele não consegue, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue entregar um tratamento de qualidade para os nossos filhos. Sabe qual é a recomendação, Ariana? Desculpa. Sabe qual é a recomendação de terapia em quase a maioria dos casos de crianças com autismo? São terapias quase que diárias. Você tem que fazer terapia quase que diariamente. Você tem que fazer para criança que não é verbal. Normalmente você faz 2, 3 vezes por semana de fono. Para criança, 2 a 4. De 2 a 4 vezes por semana para fono. Psicologia de 2 a 4 por semana. Psicomotricidade, que é a questão da me ajuda, Carol, desenvolvimento motor, essa questão mais fina, que é para a criança pegar as coisas melhor, segurar melhor, escrever. É de 2 a 3 vezes por semana. Onde é que se encontra isso aqui, Hugo? Não encontra. Você não encontra. E pegando gancho aí, né, a questão dos profissionais que tem, são ótimos profissionais. Sim, que eu conheço muitos, são ótimos, mas excelentes. Que infelizmente não tem estrutura. Não tem a estrutura adequada para não tem respeito. Não tem Essa é verdade. Estrutura e a demanda, né? A demanda é alta, grande, não tem gigante. condição Isso, de... não tem condições de atender. E aí vem o preconceito, né, que a gente estava falando, do suporte 1, 2 e 3. Aí eles priorizam, Eles às classificam, vezes, classificam, priorizam, vamos, então já que não tem para todo mundo, vamos... Alta, média e baixa complexidade, Isso. assim Aí eles classificam. Eles classificam e assim... Então quem é considerado leve fica fora. Fica fora. E aí nossos filhos que são considerados leves, regridem. Então tá explicado, né, Ariana? Então tá explicado. Eu de fato, o meu filho, ele faz uso do equipamento público, sim. O Estevão, ele é consultado no Centro de Neuropsiquiatria Infantil. Os profissionais que atendem o Estevão atendem o Estevão com muito, muito carinho. Mas eles não têm tempo suficiente, eles não têm estrutura suficiente para fazer isso. Eu ouvi dizer que são 15 minutos de terapia. É pouquíssimo tempo. Pra cada... É pouquíssimo mesmo tempo. assim em conjunto, né? Muitas das vezes em grupo. É surreal isso. E se eu não tivesse possibilidades de conseguir oferecer para o meu filho um tratamento alternativo, né, um tratamento paralelo na rede privada, o meu filho ele era atendido uma vez no mês, daqui a 2 meses outra terapia, daqui a 1 mês outra terapia, enfim. Impossível. Não tem como, não existe. O meu filho também faz, né, paralelamente ao Centro de Neuropsiquiatria, né? E suas experiências, Ariane, com o plano de saúde? Então, minhas experiências, assim, eu, graças a Deus, não tive problemas em algumas terapias de conseguir, mas era distante também, tive que ir para longe, é cansativo. Então, quando a gente pensa no poder público, a gente quer próximo à nossa casa, você né? foi muito bem. Pô, olha só a questão que eu estava colocando aqui. A gente saía daqui para ir para Barra 3 vezes por semana. Aí como é que a gente faz? A gente fica sem trabalhar? Sem trabalhar. Aí o que faz? Aí Carol vai para lá para Barra, eu saio pro trabalho, a cabeça tá ali um trevo, porque você nunca sabe o que vai encontrar, se vai voltar, tá pro Rio, não sabe a hora de chegar, o horário do almoço é sempre um horário muito ruim, é o trânsito, tudo é ruim, a vida da pessoa para. Se você não tiver minimamente uma condição financeira razoável, você não consegue tratar. E ainda assim, hoje, mesmo não sendo mais na Barra, a gente ainda está tratando em Teresópolis. A rotina de Carol diminuiu, mas já vai aumentar, porque a gente está buscando acolhimento numa outra clínica. Então, assim, hoje, Carol está fazendo... Qual é a rotina hoje? Isabela tem quais rotinas hoje de terapia?
Só para você ter uma noção, assim, do quanto é Isabelle necessário. faz aqui em Guapi 3 vezes de psicopedagogia, 3 dias, né? E 2 dias, no caso, 4 sessões, 2 cada dia de psicologia ABA. E uma vez por semana ela faz em Teresópolis as outras terapias, que é TO, fono, psicologia cognitivo-comportamental e musicoterapia. Tá certo. Só pra gente agora traçar uma linha de entendimento, né? Para quem está assistindo a gente aqui, mais uma vez, eu agradeço demais a todos vocês que estão assistindo a gente, que estão até agora com a gente, sabe? A audiência, ela tá maravilhosa. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo a gente. E eu vou pedir para que vocês compartilhem esse podcast com suas linhas de transmissão, com seus grupos, sabe? Grupos escolares, grupos de creche, professores, enfim. Eu peço que vocês compartilhem para que todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos e vivemos diariamente, consiga atingir, chegar em pessoas que precisam receber um pouquinho, né, desse compartilhar de informações e experiências, né? Porque é difícil para quem está iniciando ou para quem tem poucas informações, ou até mesmo o Marlon, Carol, Ariana, não tem a possibilidade de pagar uma terapia por fora para o filho, né? Talvez esse compartilhar, essa conversa, esse debate aqui seja importante para nortear, direcionar as pessoas que não têm essas possibilidades, para que busquem os caminhos legais, para que busquem, né, entender mais dos seus direitos, daquilo que o município precisa oferecer. Na verdade, o município precisa voltar, né? Porque nós pagamos os nossos impostos. Sim. E esse serviço precisa voltar. Para a gente traçar essa linha. Dá só um minuto. Claro, Ariana, pode falar. Para complementar essa temática, né? A Carol, nós fizemos parte, né, do início da APAI de Guapimirim, que hoje a Guapimirim tem também a APAI. E eu ia chegar nesse ponto. Obrigado, porque você antecipou. Então, para você ver como é que a gente está nessa linha, eu queria que vocês traçassem, vocês três, traçassem um paralelo do que é necessário e do que hoje o município consegue oferecer, né? A ponto de ter que buscar, né? A Carol foi uma guerreira, trabalhou ativamente, né, juntamente com a Ariana também e outras pessoas, para trazer essa instituição para Guapimirim. É orgulhoso, né? É um orgulho você dizer que você esteve de frente de uma situação como essa, mas a gente fica triste ao mesmo tempo, porque se o município oferecesse um serviço de qualidade, não era necessário suscitar-se e buscar, né, um apoio complementar como o APAI no nosso município. E eu acho que vale ressaltar, né, que a Carol é mãe, eu sou mãe, né, de criança autista, e a APAI, ela veio para o município meio que a revelia do poder público, né? Porque nós que somos pais, um grupo de pais, se uniu para trazer a APAI para o município de Guapimirim, sem contar com a ajuda pública, sabe? Sem nenhum apoio inicial da ajuda pública. Fomos para a feira, Carol fez feijoada para ser vendida na feira. Então, assim, fizemos vaquinha. A vaquinha. Então, a gente arregaçou as mangas para dar, para trazer essa APAI. Em prol de pessoas que não tem nada, né? Não tem nada. E a gente fez isso, né? Porque graças a Deus a gente ainda tem a condição de ter um plano e tal, para poder ajudar as pessoas que não têm plano, que não conseguem ser assistidas no poder público. Traçando um limiar aqui, gente, eu quero que vocês sejam objetivos para que as pessoas que estejam assistindo a gente agora entendam a realidade do nosso município. Guapimirim hoje oferece um suporte básico. Eu estou falando de suporte básico. Não. Está muito distante. Está bem distante. Muito distante. Básico. Pode muito mais, né? Ariana, você estava falando a respeito da APAI e eu nunca falei isso para ninguém, mas eu fui na inauguração da APAI, no dia na inauguração, não, perdão. Na fundação da APAI, no dia que foi estabelecida a chapa. Eu não vou mentir para você, porque eu acompanhei de perto toda a fundação da APAI e talvez alguém hoje até diga que foi diferente disso. Mas você estava lá,
A Carol estava lá e Nós 4 aqui, nós somos testemunhas oculares. Eu vi o teu empenho, Marlon, o teu empenho, Carol, e o seu empenho, Ariana, em prol da APAI para o município de Guapimirim. Eu vi isso. E eu digo a você que a gente acabou acompanhando de perto como se deu esse processo, e o poder público foi procurado por algumas vezes antes da sua fundação e recebeu várias negativas. Foi isso. Não recebeu nenhuma ajuda do poder público, nada. Nunca. E aí, quando até a fundação. Na fundação, estava lá a prefeita fazendo foto, e eu não discordo, não. Acho que a APAI precisa dessa aproximação, porque é uma entidade que precisa realmente do apoio da prefeitura. Mas assim, se estivesse no lugar dela, eu teria vergonha, porque ela negou apoio algumas vezes e hoje faz gracinha, faz isso aqui. Igual esses dias eu vi um vídeo falando, não sei quem doou, agora eu já não lembro se foi cerveja, não lembro o que foi. Mas que alguém doou alguma coisa, garrafa, não lembro, honestamente não lembro. Só sei que ela e o atual deputado estadual, o irmão dela, falando assim, esse dinheiro vai ser revertido, então comprem para ser revertido para a PAI, hoje fazendo gracinha com aquilo ali, porque é o que eu falo, não tem sensibilidade real, não. Tem um mediatismo, né? Sim. Vamos aparecer, vamos botar a cara que eu tenho... Pô, uma vergonha. Então, eu teria vergonha. Aparecer, tirar foto... infelizmente é o que esse governo gosta de fazer, né? E falando da APAI, né? Tanto eu quanto a Carol, que estávamos ali à frente, fazendo parte da diretoria da APAI, a gente sabe as negativas, reuniões que foram feitas várias vezes na casa da Carol, com outros pais, né? Que estavam lá lutando, doando o seu tempo e para quem é pai e mãe de autista sabe que o nosso tempo é corrido, porque a gente tem que levar nossos filhos para a terapia, a gente tem toda uma rotina que acaba sendo quebrada. Então, toda a nossa doação não foi fácil, foi muito difícil. E vocês fazem parte hoje do quadro da APAI? Vocês hoje trabalham ativamente? São partícipes desse processo? Então, eu comecei a estudar, né, como eu mencionei, para prestar serviço voluntário a pessoas, mas eu não tinha assim um local para oferecer o meu serviço voluntário. Então, quando veio a possibilidade da APAI, eu fiquei muito feliz. Imagino. Por ser, né, por chegar a essa instituição e eu poder ter um local para cumprir o meu propósito, a minha missão, que eu chamo assim. E aí, hoje, eu não faço parte da diretoria, mas eu estou na equipe de voluntários e vou fazer parte desse trabalho voluntário, somente. Entendi, Carol. Hoje, então você... Eu não estou à frente de nada. Trabalhou ativamente para a Fundação da APAI. Mas não sou representante. Você cavou o chão ali, você fez o alicerce, você bateu a massa. Sim, mas não sou representante de nada. Você não representa. Hoje você é voluntária. Sou voluntária, Eu graças tenho a Deus. certeza que você se satisfaz com isso, porque você Sim, vai, como não você falou, vai pra, cumprir o seu propósito. Não quero nada para mim. Não preciso de status, não preciso de elogios. É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu tenho satisfação, ajudar pessoas. Amém. E você, Ariana? Posso falar a verdade? A gente está aqui para isso. Está debatendo aqui. Gente, olha só, sem corte, tá? Está conversando aqui, a gente está falando a realidade. Se você não entende do que acontece, de fato, dentro desse universo do autismo, você pergunta para um pai, pergunta para uma pessoa que tem convivência com crianças autistas, você vai entender a realidade. Só quem sabe e quer ajudar pensa Só assim, não quer holofotes. Exatamente. A gente não quer holofotes. Pode falar, minha amiga. Você tá aqui para falar a verdade. Vamos embora. Né? Então, a verdade é meu sobrenome. Eu, né, junto com a Carol, fiz parte da equipe diretiva para cavar o chão, né? Só que, devido a problemas de saúde, meus problemas, e tem mais as terapias do Nicolas, eu pedi para sair da direção da APAI, né? Só que isso foi feito numa reunião, né? E
E me foi oferecido, você pode pedir licença, né? Ao invés de você pedir para sair, peça uma licença para você se cuidar. Um afastamento. E eu fiquei de pensar. Na próxima reunião você dá uma resposta. Não houve uma próxima reunião. Para você, então. Para mim, não Entendi. houve uma próxima reunião. Até na última reunião eu falei assim, olha, eu não tenho possibilidade de estar à frente agora, mas no que precisar eu estarei ajudando. E desculpa, Ariana, eu vi um card hoje ou ontem nas redes sociais da PAI fazendo um chamamento para pessoas para que pessoas se voluntariem a trabalho na PAI. E aqui, a Ariana está aqui, gente. Ela pode trabalhar. Tem desejo, Ariana, em trabalhar? Tem desejo. E existe a necessidade. Eu vi o card. Vocês buscam esses profissionais e todos que estão ouvindo a gente agora, você que é profissional e entende que você pode colaborar, tem um tempo na sua agenda e você pode se dedicar voluntariamente, procura a PAI, gente. Procura os representantes da PAI e se disponibilizem, se coloquem à disposição para trabalhar de forma voluntária. Não sei se vocês já trabalharam de forma voluntária, eu já trabalhei de forma voluntária. É uma coisa sensacional. Gratificante, é sensacional. Trabalhar voluntário é uma coisa que foge da curva natural, porque naturalmente, a gente trabalha e procura uma remuneração do trabalho que nós realizamos. Isso é natural, gente. Mas tem remunerações que, em vez de alimentar o nosso bolso, alimentar a nossa conta bancária, alimentam a nossa alma. Verdade. Existem remunerações que alimentam o nosso espírito. Melhor é dar do que receber, né? Como diz a Bíblia. É verdade, melhor dar. Então, gente, você que não teve oportunidade ainda de fazer um trabalho voluntário e quer colaborar, o município precisa de você. Procura a PAI, gente. Procura os representantes e se voluntariem. A Ariana está aqui. Ela pode ajudar também. Para o que for preciso, como falei, tenho várias formações que poderiam diretamente estar sendo ajudadas. E hoje em dia, a Carol sabe que quem faz parte da direção não pode atuar como voluntário. Mas hoje em dia eu não faço mais parte da direção, Posso atuar como voluntária, em diversas áreas ali, tanto na educação, na parte da educação, como oficinas, inclusive para pais, que quem é pai e mãe de crianças especiais sabe a sobrecarga, o acolhimento, a terapia que precisa para aquele momento, de grupos de conversa com outras pessoas. Então, assim, eu sou voluntária para tudo isso, se assim quiserem. Porque o meu desejo, o desejo da Carol e de outras pessoas era dar a mesma qualidade que nossos filhos têm para outros que não têm condições financeiras de pagar, por exemplo, um plano de saúde. Vocês vão conseguir. Se Deus quiser. Vocês vão conseguir. A luta de vocês é uma luta que transcende todo tipo de vaidade, todo tipo de politicagem. Com certeza. Isso não é uma realização pessoal, isso é uma realização coletiva, É uma realização que alimenta nosso espírito coletivo. Isso é empatia. Empatia, Carol. Empatia é a gente entender e se colocar no lugar do outro. Sentir a dor que o outro sente, sorrir o riso do outro, mas também chorar com o choro do nosso colega, do nosso companheiro que está próximo da gente. Essa é a verdade. Gratidão a todos vocês que estão até agora aqui conosco. O papo tá muito bom, tá muito legal. Eu tô gostando demais, Marlon. Tô gostando muito. Rapaz, eu tô gostando de te ver aí também. Acho que eu vou ficar pro lado de cá. Não, Pode Mais com o Marlon Viva, gente. Eu sou a pessoa que tá colaborando aqui, sabe por quê? Porque ele precisava desse momento. Ele precisa expressar aquilo que ele vive, aquilo que ele sente, a experiência de ser pai da Isabelle, Marlon? Isso não tem dinheiro que pague, irmão? É verdade. É verdade. Você precisa estar desse lado aí para falar da Isabelle. Você precisa estar desse lado. Então, gente, compartilhe com seus amigos. Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para que você receba notificações, Conteúdos. Eu tenho certeza que os conteúdos que serão tratados aqui no podcast são conteúdos que têm um único e exclusivo objetivo: construir. Não é isso, Marlon? Construir. O nosso objetivo aqui não é destruir nem desconstruir nada.
muito pelo contrário. Nosso objetivo aqui é construir cada vez mais. Nosso objetivo aqui é mostrar que podemos cada vez mais. Nosso objetivo aqui é fazer com que você que está assistindo a gente entenda que o que é lhe oferecido está muito aquém, né, Marlon? Está muito aquém do que de fato deveria ser oferecido para você. Então, a gente encaminhando para o fim, antes das considerações finais, diante de todo esse quadro, diante de todo esse cotidiano que envolve, né, o nosso universo autista, o nosso mundo azul, né, que assim é tratado. Isso não é romantização, não, gente. Isso é amor. Não é romantizar um transtorno. Não, gente. Isso é amor. Amor pela causa. Amor pelos nossos filhos. Diante desse quadro, diante dessa realidade que hoje a gente vive no nosso município, falta de médicos, falta de estrutura, falta de sensibilidade, pessoas aguardando terapias há meses, pessoas aguardando na fila de espera do Centro de Neuropsiquiatria há anos, pessoas que buscam auxílio, que gritam, que clamam ajuda e não encontram em lugar nenhum. Uma morosidade do poder público em agilizar pautas que são urgentes. Muito urgente. O tempo pra gente é preciosíssimo. 6 meses, 1 ano, como vocês falaram no início do podcast, para o desenvolvimento da Isabelle é crucial, fundamental, né? Para o desenvolvimento do príncipe Nicolas, né? É fundamental. Para o desenvolvimento do Estevão é fundamental. Exatamente. A neuroplasticidade a gente tem que pegar e correr. Exatamente. Voar. Diante dessa urgência, diante desse quadro preocupante, diante de um quadro que, por muitas das vezes, a gente enxerga e não vê muitas alternativas e muitos caminhos, a gente espera de coração, gente. De coração. Eu vivo aqui, Marlon vive aqui, a Ariana vive aqui. De coração. Eu quero que funcione. Eu quero que resolva. Eu quero que ajude. Funcionar. Ainda vai funcionar. Se Deus quiser. Nosso maior desejo, Se Deus quiser. Diante disso tudo, gente, a clássica pergunta que eu vou fazer para vocês 3. Guapimirim pode mais? Muito mais. Muito mais. Qualificando os profissionais da educação para se tornarem mediadores. Dá curso para o profissional que ele já tem. O funcionário que já está ali trabalhando, já está ali lidando dia a dia. Por que não também a qualificação dos pais? Sim. Ou isso. Não é? Uhum. E outra coisa, né, falando de pais, né, um apoio psicológico para nós pais que a gente não tem, e a sobrecarga, sobretudo de nós mulheres, é muito grande, né, porque a gente está mais à frente, né, A demanda é maior, né? Porque a mulher é funcionária, é mãe, é esposa. Sim, então no nosso caso é terapeuta. Pois é, então assim, é uma demanda muito grande e precisa, é uma coisa que a gente debate sempre falando. Apoio psicológico para os pais de crianças especiais, porque a dificuldade é muito grande. E até como eu falei, né, que eu me ofereço, né, a PAI, para fazer oficinas para pais, né, nessa questão de ter um apoio psicológico para poder lidar com a rotina que é tão difícil para nós que somos pais, né, de autistas, de crianças especiais. Então pode mais? Pode muito mais. Marlon. Hugo, eu trabalho no município de Tanguá, onde eu tenho um amigo que se tornou prefeito. E teve a oportunidade de conhecer a sobrinha dele, né? Quando a gente se considera irmão, ele teve a oportunidade de conhecer a Isabelle no seu dia a dia. E por conta disso, ele hoje é alguém que fez a Clínica Escola do Autista no município de Tanguá. A gente está implementando lá agora o T-Ativo, que é um projeto do governo federal, e a gente está conseguindo trazer para o município de Tanguá. E isso sim, a gente se debruça nas políticas públicas
do autismo para a gente conseguir trabalhar e desenvolver crianças. Tanguá é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro, oferece muito mais do que o município de Guapimirim. E Guapimirim pode muito mais porque Guapimirim hoje tem um caixa privilegiado, o município hoje tem uma arrecadação privilegiada, então nós podemos mais aqui com aumento de terapeutas, com aumento de profissionais de neuropediatras, com aumento de atendimentos, de equipamentos públicos. A gente precisa e pode muito mais. Qualificação profissional, como já foi falado aqui pela Carol, a gente pode muito mais. A gente pode fazer o acolhimento, que é algo que sempre teve no meu coração, fazer o acolhimento para os pais. A gente falou isso no último podcast, que uma mãe, por exemplo, ela tem a sensação, uma mãe de autista, ela tem o estresse igual ao de um soldado numa guerra. Um soldado em linha de frente de combate, né? Mais bem dito. Isso foi divulgado por uma revista norte-americana. Isso foi cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado, gente. O que a gente quer dizer é o seguinte: a gente pode mais porque a gente pode também fazer tratamento psicológico com essas pessoas. Boa parte dessas mães estão adoecendo hoje por conta desse problema que só tem aumentado a cada dia. São casamentos sendo desfeitos. 65% dos casais que têm filhos especiais se separam. Boa parte desses pais sofrem com depressão, sofrem com outros problemas que vão para além da depressão, que são problemas físicos, que desenvolvem carga emocional é muito por pesada, conta da carga emocional. Então, assim, Guapimirim pode e deve muito mais. Mas há de chegar esse dia e, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para contribuir com isso. Com certeza. Amém. Amém, gente. Amém. Então, eu não vou pensar diferente de tudo que foi dito aqui. Eu acredito de fato que Guapimirim pode mais. Eu acredito de fato que o nosso município ele consegue sim, tem possibilidade de oferecer para você pai, para você mãe de filhos autistas, para você criança, até mesmo para você adulto autista, reais possibilidades de desenvolvimento, reais possibilidades terapêuticas, reais possibilidades medicamentosas, porque até medicamento, Marlon, falta para as crianças no Centro de Neuropsiquiatria Infantil, até medicamento falta. Agora, falta medicamento com o caixa da prefeitura, assim, rico. Só para vocês entenderem, vocês que estão nos assistindo, você é a mãe, Carol. Uma tristeza, né? Você é a mãe. Você tem possibilidade de gerenciar todo o universo de sustentabilidade que existe dentro da sua casa. Você com a carteira, com R$1.000, você deixa faltar um leite para sua filha? Nunca. Por quê? Porque ela precisa. Porque ela precisa e você ama, você se preocupa. Ela é a coisa mais importante. Nosso município ele está com caixa cheio. Nosso município ele está milionário. O orçamento anual do nosso município hoje ele ultrapassa o R$500 bilhão. Realidade nunca antes desfrutada, experimentada, nem de longe, pelas gestões passadas. E falta tudo isso. Falta tudo isso. Né, gente? Então, eu acredito que Guapimirim pode muito mais. Não é só um sentimento, não é só uma projeção. Eu acredito porque, de fato, existem recursos, existem possibilidades que nunca antes houveram e hoje existe. Eu acredito que Guapimirim pode muito mais. Eu espero que você, que esteja nos assistindo, consiga entender também que você pode mais, seu filho pode mais, sua família pode mais, sabe? A gente não pode desistir de lutar. A gente não pode se dar mais, né? Juntos podemos mais. A gente não pode se dar por vencido, se conformar, né, Marlon, como você disse, só porque é público, né? Pode ser feito de qualquer forma, não. Pelo fato de ser público. E é que as pessoas que se utilizam no serviço público são as que mais precisam, que deveria ter maior carinho, apreço por esses atendimentos. Então, a gente já está encaminhando para o final. Eu queria que vocês entregassem suas considerações finais. Pode começar Ariane, Carol. Vocês podem, depois Marlon, vocês podem entregar suas considerações finais para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que eu não queria que terminasse, tá, gente? Tá muito legal.
Então, foi um prazer, né, estar aqui participando desse podcast, falando de um assunto que é de extrema importância, necessário, né? E como o Hugo falou, né, é um assunto que dá para fazer uns 10 podcasts, Vários. né? De tanta Você coisa, né? pode dar até uma sugestão, tá? Aí no comentário, sobre um tema que a gente possa debater nos próximos, tá, gente? Fica à vontade. Eu acho que, então, assim, só gratidão mesmo, né? Por essa oportunidade, por falar, né? Como pessoa que está na linha de frente, né? Como professora, como mãe, né? Então, ter essa oportunidade de falar o que realmente eu vivo, né? Na linha de frente, porque é muito fácil as pessoas, às vezes, falar e elas não viverem aquilo, né? Eu vivo cada coisa que eu falei aqui, cada momento com meu filho, porque eu sou professora de escola pública, eu sou mãe de um aluno autista que é da escola pública. Então, assim, estou falando com propriedade daquilo, porque eu venho do chão, né? Não tô no alto escalão. Isso aí. Carol. Bom, eu quero terminar, agradecendo primeiro, né, por participar, poder de alguma forma somar para alguém. Com certeza. E Com certeza quero somou, fazer um apelo aos pais, né, dos amiguinhos do filho, da criança com necessidade. Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso. A minha filha estuda numa turminha já desde o início, desde que foi para a escola, e os amigos a amam, sempre acolheram, sempre foram crianças maravilhosas. Os pais dessas crianças são maravilhosos, e eu tenho muito a agradecer, porque quando a criança ela cresce com o amigo que é diferente, né? Na verdade, todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, mas quando essa criança atípica, ela tá ali com outras crianças típicas, e essas crianças têm a possibilidade de conviver, elas aprendem e elas crescem empáticas, solidárias, amorosas, e isso é maravilhoso. Isso é lindo. Então, pais, sejam compreensivos, acolham esses outros pais que precisam, não tenham preconceito, ensine o seu filho a respeitar o amigo, porque é muito triste a realidade de uma pessoa que sofre bullying, que vive preconceito. E nós, pais, sofremos muito com isso, né? Sim, o que os nossos filhos sofrem, nós também sofremos. Então, nós não somos de tribos diferentes, nós Sim. somos de uma mesma tribo, a tribo humana. Então, não excluam essas pessoas, tá? Não excluam essas pessoas dessa tribo. Acolham. Era isso que eu queria dizer. Obrigada a todos. Vai lá, irmão. Primeiro, quero te agradecer por ter ancorado de uma maneira tão brilhante o episódio de hoje. Você foi muito bem, te agradeço por isso. Agradecer estar participando aqui com a Ariana também, que trouxe vários ensinamentos aqui, várias experiências, falou um pouco da sua experiência, que é fundamental para o aprendizado e crescimento de outros. Agradecer a minha esposa Carol, a quem eu tenho muito orgulho da maneira que ela cuida do nosso lar, cuida da nossa filha, e por toda a dedicação. É alguém realmente, Isabelle não poderia ter uma mãe melhor. E eu te agradeço muito por isso. E dizer para vocês o seguinte, eu quero, Ariana, tem um brochezinho que a gente sempre usa. Algumas pessoas me perguntam se é do autismo, se é pela consciência autista. É pela consciência autista, eu quero te presentear com esse brochezinho aqui. E ele é pela consciência autista, sim, mas eu uso para que a gente possa estar atraindo aquelas pessoas que têm algum problema e talvez ainda não tenham informações necessárias. Nós não somos médicos, mas nós somos pais de crianças autistas diagnosticadas, que fazem tratamento, e a gente tem uma capacidade de orientar, uma capacidade de acolher, de explicar coisas que talvez nós não tenhamos
tido oportunidade de ter esse conhecimento lá atrás. Alguém faltou-nos, talvez, no nosso caso principalmente, nós não tivemos acolhimento de pais. Então o acolhimento ele não é simplesmente no consultório do terapeuta ou do psicólogo ou do neuro, não, ele também pode ser feito por nós. É um abraço, é falar para o pai, olha, não é o fim, a gente tem uma estrada pela frente, a gente pode ajudar assim, você procura fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a gente trabalha, troca experiências, seu filho dorme bem, como tem sido as noites de sono, se ele usa muita tela, e a gente consegue ali, já conseguimos em vários casos, né, Carol, graças a Deus, apoiar muitas famílias. E eu quero dizer para vocês que a gente continua aqui, agora dando mais publicidade a isso, a gente está à disposição. Qualquer pessoa que precisar pode fazer contato conosco. Deixa o telefone, Marlon. Deixa o telefone de contato. Insere, vai inserir agora aqui. Coloca o telefone de contato. Por favor, o telefone de contato aqui. Insere aqui para as pessoas saberem. Pode fazer contato, solicitar. Qual o número, você sabe de cabeça? Deixa eu ver aqui, amigo. Mas podem nos procurar, podem fazer contato e a gente vai visitar, a gente vai contribuir, vai orientar você, familiar, que precisar, a gente está super à disposição. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve conosco até agora. Foi um podcast que eu fiquei muito feliz novamente em fazer e agradeço a cada um que esteve conosco até o final. Beijo no coração, até o nosso próximo episódio. É isso, gente. Deixar o número de telefone com vocês, 21 97643 8304, 21 97643 8304. Muito obrigado. Vou presentear o Hugo também. Ah, que legal! Obrigado, minha amiga. Deixa eu colocar, né? Deixa eu colocar aqui. Eu queria, antes de finalizar, agradecer a vocês, né, por serem presentes na minha vida. Vocês colaboraram muito também em relação ao Estevão. Nós tivemos muitas trocas assim de experiências. Carol já conversou muito com Hannah. Queria mandar um beijo para minha esposa, que cuida muito bem do meu filho. A gente divide algumas tarefas, mas ela é a pessoa... Ficou bonito. Ela é a pessoa que está ali, como a Ariana falou, na linha de frente com o meu filho. E o que eu posso fazer assim para dar suporte, para dar apoio, para dar a ajuda que ela merece, isso é muito importante. Eu tento dar, né? E eu queria agradecer a vocês por tudo que vocês já colaboraram com a minha vida, com a vida da Hannah, com a vida do Estevão. O Estevão chama o Marlon de tio Marlon. Ele tem um carinho muito grande por você, amigo. Por você também, tá, Carol? Você que esteve com a gente até agora, se inscreva no canal, né? Comente, compartilhe e com sentimento assim, de muita alegria, eu quero dar um viva para o Estevão, viva para a Isabelle, viva para o Príncipe Nicolas, viva para a Júlia, viva a neurodiversidade. Eles são lindos, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma, né? E o nosso abraço a todas as crianças que são autistas do município de Guapimirim, também do nosso Brasil inteiro, e para todos os pais, mães, um beijo no coração. Deus abençoe vocês. E nessa luta vocês não podem estar sozinhos. Busque ajuda, busque orientação, como foi dito aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus.